E aí pessoal, tudo bem? Por acaso vocês lembram de um desenho que passava, se eu não me engano, na Nickelodeon, que chamava Padrinhos Mágicos? Lembrei desse desenho esses dias e pensei em explicar uma coisa que tem por trás, né, dessa temática do desenho, que eu achei interessante. Antes de mais nada, existe um conceito psicanalítico no qual o senhor Sigmund Freud, né, há muitos anos atrás, cunhou, chamado princípio do prazer. O princípio do prazer, no qual Freud se referia, na verdade, é uma condição psíquica, né, na qual o indivíduo ele quer somente sentir prazer e evitar o máximo desprazer. É meio que uma configuração de quando as pessoas são nenês, né, que elas querem só ficar junto com os pais, ali, ficar com a mãe, ser alimentadas, ser limpas e dar os arrotinhos de vez em quando. Só que o que acontece? A pessoa, quando ela vai ficando adulta, quando ela vai crescendo, a tendência é que tenha que se perder essa questão do princípio do prazer e entrar num outro conceito que ele chamou de princípio da realidade. O princípio da realidade mostra, na verdade, que de vez em quando não vai ser só um morango as coisas, de vez em quando vai dar ruim e a gente tem que estar acostumado com isso. Os adultos que não conseguem sair disso, né, eles acabam tendo outros probleminhas. Lembrando que eu não sou psicanalista, né, não é a vertente na qual eu trabalho, então se por acaso aparecer algum psicanalista aqui e quiser me ajudar com o conceito, eu estou aceitando ajuda também. Mas por que eu estou falando disso? Porque este desenho em específico, ele explora muito o que aconteceria se nós tivéssemos assim um recurso mágico, que no caso são os padrinhos mágicos, nos quais atendessem todos os nossos desejos o tempo todo. Uma primeira coisa que eu posso pensar a respeito disso, que quando eu lembrei do desenho eu trouxe, foi o seguinte: o Timmy Turner, na verdade, ele tem o pai e a mãe dele, tá bom? Que moram junto com ele, mas quase nunca estão ali porque eles têm que trabalhar. Então surge a figura dos padrinhos mágicos, que parecem ser uma representação de pais idealizados. O que é um pai idealizado para uma criança que nem o Timmy Turner, que tem menos de 10 anos, se eu não me engano? É estar sempre presente, estar sempre ali para ajudar ele, dar sempre tudo que ele quer. Totalmente nessa questão ligada ao princípio do prazer, dá para entender? Então a primeira paralelo que se faz entre o Cosmo e a Wanda lá e o pai e a mãe do Timmy Turner é essa questão do, bom, pais idealizados é isso daqui, pais perfeitos. A presença da personagem Vicky no desenho é muito interessante. Para quem não sabe, a Vicky é uma babá que os pais do Timmy contratam, né, para cuidar dele quando eles não podem estar em casa. Só que a Vicky ela é malvada pro time, ela não cuida direito dele, ela só quer fazer as coisas dela, ela, enfim, machuca ele, enche o saco dele. A Vicky, pra mim, nessa questão, representa um contato com a realidade que o time não quer ter. A Vicky, a babá, que veio de fora, contratada pelos pais reais, é um contato com a realidade que o time quer evitar de ter, porque ele está virando adolescente aos pouquinhos. Então o corpo muda, os hormônios mudam, as percepções do que é legal, o que não é também muda. Então pra mim ela entra com esse intuito assim no desenho, com esse papel. Existe um episódio específico que eu acho muito interessante, no qual o time começa a pedir muita coisa e a Wanda, que é a padrinha mágica dele, madrinha na verdade mágica, né? Padrinha faz coisa de máfia. Ela começa a se recusar a fazer os pedidos para ele. E começa a lembrar, junto com a ajuda do Cosmo, que, olha só, lembra essa vez que tu pediu isso? Lembra essa vez que tu pediu isso? E essa vez que tu pediu isso aqui? Que deu problema. O que acontece nesse episódio em específico? Isso mostra, né, o roteiro nos mostra de uma forma muito sutil e legal, que se tu tem todos os teus desejos atendidos o tempo todo e rapidamente, tu nunca vai estar satisfeito. Então tu vai estar sempre pedindo mais coisas mais difíceis e que podem causar mais problemas. Que é uma coisa que o time recusa no início do episódio, né? Porque, enfim, o episódio precisa existir. Então ele bota à prova isso que a Wanda tá pedindo, falando pra ele não fazer, e aí acaba se ferrando em função disso e blá, blá, blá. Vocês lembram o que eu tinha dito a respeito do contato com a realidade, da Vicky? Tem outro personagem que faz um paralelo legal pra isso daí, mas no sentido de o que acontece quando o indivíduo não amadurece essa questão do princípio do prazer, se ele continua sendo amamentado, digamos assim, pelos pais, continua recebendo coisas dos pais, não entra em contato com a realidade. Acontece o Professor Crocker. O Professor Crocker é um personagem que representa muito nesse desenho uma criança que não conseguiu sair dessa coisa do prazer, e então ele se torna um adulto meio esquisito, né? Um adulto que continua com desejos infantis, de também querer ter padrinhos mágicos. É claro que no roteiro do desenho eles existem de fato, mas isso aqui é só para fazer uma explicaçãozinha. Tem uma coisa muito legal também, que é o fato do pai e da mãe do time se chamarem pai e mãe do time. Eles não têm nomes próprios de verdade. Inclusive tem episódios que exploram isso daí,
e quando eles vão falar o nome deles, sempre passa um carro ou alguma coisa na frente e não dá para escutar. Por que isso é assim, desse jeito? Na minha visão, na verdade, esse é o jeito que o Timmy Turner enxerga os pais dele. Os pais dele ainda não podem ser chamados pelo nome próprio, porque fazer isso significa que ele não é mais criança, que ele tem que crescer, que ele tem que começar a ir para o mundo, para ir para o princípio da realidade aos pouquinhos. Então, nos episódios, inclusive, que ele visita os pais dele quando eles são crianças, o nome da chamada, se eu não me engano, do pai do time, é pai do time. Tem as crianças lá com os nomes, seus nomes, e aí chega na vez do pai do Timmy Turner, o nome dele é pai do time, ele diz que nunca soube porque que ele tem esse nome. Na verdade, isso é o jeito que o time vê eles. De fato, o nome deles não é esse, com certeza eles têm algum outro nome. Por último, mas não menos importante, a gente tem a questão da própria forma como o Cosmo e a Wanda são apresentados no desenho, o jeito que eles são, na verdade. Vocês podem ver, quando o pai e a mãe do Timmy Turner estão conversando com ele, o Cosmo e a Wanda nunca podem aparecer. Eles têm que estar sempre disfarçados de algum objeto, porque se tu botar a realidade em conflito ali com a fantasia, dá um embaralhamento. Então, essa brincadeira que é feita, né, deles sempre se esconderem, é uma maneira sutil de comunicar isso daí. O fato do Cosmo também ser mais como se fosse um amigo do time do que de fato um pai ou padrinho dele, comunica um pouco isso também. É o que o time, um guri de 10 anos, gostaria que fosse de uma figura paterna, no caso. Mas que na realidade não pode ser assim, mas então se imagina o Cosmo desse jeito. A lógica toda da existência dos padrinhos mágicos, pelo que eu lembro do Mundo das Fadas, é o fato de que quando uma criança está passando por muito problema e os pais não estão conseguindo ajudar, olha a simbologia disso. Os padrinhos mágicos são enviados para suprir os desejos dela. Esse é o desejo que a criança tem, na verdade, de ser ouvida, de ser atendida e de conseguir fazer as suas coisas. O fato deles serem peixes também, na maior parte do tempo, né, ficarem dentro do aquário, quando o time não está conversando com eles no quarto, por exemplo, mostra que, bom, quando eu estou precisando realizar meus desejos, vocês saem dessa caixinha aqui. Quando chega o momento que eu vou dormir, eu vou falar com os meus pais de verdade, vocês entram no aquário e fica tudo sob controle. Porque senão acontece todas as outras coisas que eu já falei antes, né? O contato com a realidade. Como eu não tenho padrinhos mágicos também, eu não posso desejar que esse vídeo tenha muitos likes e compartilhamentos e sininho. Então eu preciso que vocês entrem no princípio da realidade comigo e botem essas coisas no vídeo, por favor, para reforçar o terapeuta positivamente. Tá bom, gente? Até a próxima.